tão ruins, né? Resultados tão ruins, com uma violência exacerbada, uma juventude sem perspectiva, e um país tão atrasado, inclusive tecnologicamente. Você disse que o seu primeiro companheiro de cela foi o Cláudio, que ele fez o quê mesmo? Ele estuprou e matou o Tá. enteado de 5 anos. A minha dúvida é, quando que você tem a liberdade de perguntar pro cara o que ele fez? Depois de um certo tempo de convívio. Em maneira geral, não se pergunta, exceto se você desenvolve ali uma relação, no esporte, na escola tal, aí você acaba tendo essa liberdade. Isso demora um pouquinho. E eu acabei, como eu falei, desenvolvendo algumas artimanhas, algumas estratégias para perguntar, né? E vou revelar aqui para a sua audiência, para os seus ouvintes, o que eu fazia para fazer esses caras me darem entrevistas? Porque eles não querem dar entrevista para ninguém. Tem muitos que até hoje, se você pagar, eles não dão entrevista. O Lindenberg, por exemplo, no caso Eloá, não concede entrevista para ninguém. Porque ele foi massacrado pela mídia, com razão, pela opinião pública, com razão. Eu me colocava no lugar deles. Chegava no cara e falava assim, poxa, o Nardoni, Lindenberg, Gil Rugai, poxa, você foi massacrado pela imprensa, tal, pô, eu acho que foi exagero com você e tal. É certo, é errado? É uma estratégia que eu tinha. Assim como se eu fosse o correspondente de guerra lá no Iraque, na Síria, eu teria que dar um jeito de conversar com os insurgentes, com os terroristas, né? Isso é jornalismo, eu tive que fazer isso. Eu me colocava no lugar deles, mostrava empatia para que eles se abrissem e contassem não só os fatos dos crimes que eles cometeram, mas a história de vida, etc. E me surpreendeu algumas coisas lá. Alguns fatos me chamaram a atenção. O Lindenberg, por exemplo, além de entrevistá-lo, eu entrevistei a mãe dele e uma irmã dele no dia de visita. O Lindenberg cometeu aquele crime terrível, tem que ter uma pena pesada, obviamente, poderia ter sido minha filha, eu tenho duas filhas. A mocinha tinha 15 anos, a Eloá. Em que pese que os pais deixaram ela namorar com 12 anos, né? Respeito, cada um, mas também nós precisamos observar como a gente educa nossas filhas, especificamente, né? E o pai era assassino de aluguel, né? Exatamente. Ele Mas é assim. participou, teria matado o irmão do governador de Alagoas, Ronaldo Lessa. Enfim, eu não quero polemizar essa questão da idade da moça que começou a namorar. Isso é a questão da família dela, que eu respeito. Inclusive, eu levantei tudo sobre isso. Uma família extraordinária, humilde, trabalhadora, a família da Eloá. O Lindenberg, ele trabalhava em dois empregos. Não usava droga, não fumava, não bebia. E trabalhava em duas funções, ainda levava a mãe para o trabalho. Aí você pergunta, eu me pergunto, você que está assistindo também se pergunta, como é que um cara comete um crime terrível daquele? A explicação não é fácil. Requer uma análise psiquiátrica, psicológica, sociológica muito profunda. O que eu posso dizer é que eu convivi com ele. Conversei, joguei futebol, entrevistei. Uma pessoa fria, irritadiça. E o que aconteceu com ele, na minha opinião, não consigo aprofundar 100% mesmo, tendo tido esse acesso a ele, um ciúme doentio, possessividade e o machismo. Importantíssimo falar disso, porque a mídia traz a questão dos homicídios tal, fala que o cara matou, deu tantos tiros, tudo certo. Mas tem que aprofundar um pouco mais, tem que ajudar o país a debater esses assuntos. Por que o Lindenberg matou, cometeu essa monstruosidade? Porque ele foi criado num ambiente machista, na escola, em casa, com os vizinhos, com os amigos. Porque, infelizmente, uma grande parte da sociedade ainda hoje educa os filhos a serem machistas, de maneira voluntária ou sem intenção. Em casa, quando nós falamos para o nosso filho, você pode tudo, e para a nossa filha, você não pode nada, você vai lavar a louça, o seu irmão vai para a rua, vai namorar, pegar as meninas. Quando a gente faz isso, a gente está fabricando machismo. Isso acontece todo dia em uma grande parte dos lares brasileiros, nas salas de aula das escolas brasileiras, nas ruas, nas empresas, nas igrejas. Nós somos ensinados a ser machistas. Mas você via algum tipo de machismo no discurso dele, na conversa dele contigo sobre esse crime? Não em razão de ter atirado na Eloá, mas no dia a dia, na forma dele pensar, de agir, ele é machista. E eu não vou condenar só o Lindenberg pela questão de ser machista, porque eu vou chutar aqui, 70% dos homens brasileiros são machistas. Porque foram educados a serem machistas em casa. Tem mãe, tem mulher que ensina o filho a ser machista. É inacreditável. Eu conheço mulheres machistas. E quando nós educamos nossos filhos para serem machistas, quando nós somos machistas, misóginos, misoginia é o ódio às mulheres, nós estamos contribuindo para o feminicídio, contribuindo para a violência contra a mulher, inclusive em relação aos estupros.
Porque o homem, quando ele se sente dono da mulher, que ele pode tudo, ele faz tudo. Estupra, mata, maltrata, subjuga. Então nós todos somos culpados disso. Porque nós fabricamos filhos machistas. O Lindenberg falava algo sobre a Eloá? Sim, ele contou tudo, né? Sobre como conheceu, quando começou a namorar, o irmão dele lá que apresentou ele para ela, essas coisas todas. A história, sim, mas sobre o crime, Sim. como é que ele lidava com essa... Foi história? ciúmes, né? Ele admite, fala. Fala, foi ciúmes que levou ele a cometer essa tragédia. Mas tem alguns fatos que ele me contou que a grande mídia não divulgou. Palavras dele. Estou aqui para fazer relatos jornalísticos e literários no que tange ao livro que eu escrevi. O Lindenberg falou assim: olha, Ciro, quando a polícia invadiu o apartamento, jogou aquelas bombas de fumaça, eu disparei apenas um tiro, que possivelmente acertou uma das duas, porque eu não enxergava mais. Os outros tiros, não foi eu que disparei. Palavras dele. O que quer dizer com isso? Cada um fica com a sua conclusão. Ele falou isso. E o que mais ele me revelou? Falou assim: olha, enquanto houve lá 100 horas de sequestro, a Eloá e a Nayara, a outra menina, estavam de chinelo. Normal. E quando elas foram socorridas, já depois de baleadas, elas estavam de tênis. Por quê? Eu perguntei: por quê, Lindenberg? Porque eu ia soltar as duas e ia me entregar. Eu nunca ia me matar. Palavras dele. Mas quando a polícia invadiu precipitadamente, e quem falou isso foi a Nayara, né? Que foi vítima, tomou um tiro no rosto, e ficou viva, graças a Deus. Ela falou, a Nayara, no júri popular. Falou assim: olha, o Lindenberg não deu nenhum tiro naquele momento que a polícia invadiu. Que a polícia alegou que ele efetuou um disparo. Não é nenhuma crítica à minha polícia, nada disso. É um fato que aconteceu. E quem falou, quem corroborou com essa informação, foi uma vítima. Então o Lindenberg me falou: se a polícia não tivesse invadido, eu ia soltar as duas. Mas eu perguntei: mas demorou demais. Ele falou assim: são situações que eu nunca vivi, ele falando, que acabou combinando com tudo isso. Mas eu ia soltar as duas meninas e ia me entregar, se a polícia não tivesse invadido. Palavras dele. Eu sei que como jornalista você não pode julgar a pessoa, mas como humano, você acha que isso aí é ele em estado de negação ainda para não encarar o que ele fez, ou você acha que isso faz sentido? As duas coisas. Porque o erro realmente houve. Houve, segundo a imprensa especializada, vários erros da polícia e de um órgão de imprensa, né, que acabou entrevistando ele ao vivo, que ajudou a potencializar. Vários, né? Vários entrevistados. Exatamente. O pessoal fala muito da Sônia Abrão, né? Mas quase todos fizeram isso. É verdade. É que a Sônia Abrão falou ao vivo, enfim, mas teve mais órgãos de imprensa, você tem razão. Eu acho que o que ele fala é para tentar se eximir e miscuir-se do que ele cometeu, mas tem alguns fatos que são verdadeiros. Ele, por exemplo, foi na janela para Eloá várias vezes. Se fosse nos Estados Unidos, ele teria sido abatido facilmente, mas ninguém atirou, né? Ele poderia ter salvado a vida da vítima e matado ele, que no caso é o criminoso, mas não aconteceu. E durante as negociações, vários erros, como já mostrou várias vezes em documentários, reportagens, a Nayara sai do cativeiro e a polícia permite que ela volte. Sim, sim. Isso é uma aberração. Porque ele exigiu, né? Exato, mas não pode nunca você fornecer mais uma pessoa para ficar sequestrada. Então ele fala as coisas que ele diz realmente para se eximir, né? Mas tem alguns fatos que infelizmente aconteceram. Espero que nossa polícia, que é boa no Brasil, tem seus erros, a gente sabe disso, mas tenha aprendido com esse caso, porque foi um absurdo, né? O Nardone parece ser o que mais está nesse estado de negação, né? Pelo que aparece na mídia e pelo que apareceu na série. Como é que ele é? Ele se concorda com esse diagnóstico? Eu convivi bastante com ele. Em que pese que eu era do pavilhão 1, ele era do pavilhão 2. Pavilhão 1 fica o pessoal que é político, médico, arquiteto, trabalhador, que cometeram esses crimes terríveis também. Pavilhão 2 é o pessoal da segurança pública, ex-policial, civil, militar, agente penitenciário, bombeiros, militares do exército, alguns, né? Dependendo da situação, fica preso no exército ou em presídios. E lá ficavam alguns. Fazendo sempre cargas d'água, o Roger Abdelmaci e o Nardone ficaram no pavilhão 2, com esse pessoal da segurança. O Nardone nega com veemência ser o autor da morte da filha, o que é muito difícil de acreditar, né? Evidentemente que ele e a mulher cometeram esse crime. Foram a júri popular, o judiciário corroborou a condenação em júri popular, mas ele nega totalmente. Mas deixa eu entender uma coisa: quando você chega lá, você já conhecia ele no noticiário, você viu ele, você pensou: puta, o Nardone ali, vou tentar tirar alguma... Como é que é esse primeiro contato? Eu acompanhei todos os casos, né? Foram mídias gigantescas, né? A repercussão foi muito grande no Brasil e no mundo, sobretudo o caso do Roger Abdelmaci e do Nardone, porque os dois foram mundiais, a repercussão. Jogar uma criança da janela, o filho, isso nunca aconteceu no mundo que se saiba. E um médico estuprar seus pacientes que não ser mães, um médico genicida, também nunca aconteceu.
Então eu sabia dessas repercussões, acompanhei, em que pese nunca gostei de programa policialesco, essas notícias espetaculosas, isso é patético, né? Isso não contribui em nada para a sociedade. Mas você sabia que ele ia estar lá? Você Sabia, sabia. Tá. Sabia, assim, não em detalhes, né, em que local ele ia Sim. estar, mas eu sabia que ali era o presídio que se encontravam essas figuras famosas. Uhum. Esse presídio era chamado de Presídio das Estrelas, Presídio de Caras e dos Artistas. Eu que cunhei a expressão Presídio dos Famosos com esse livro, né? Uhum. Então o Nardoni, ele nega com veemência, conversei com ele várias vezes, foi difícil entrevistá-lo. Eu dei sorte em um episódio quando completou 10 anos da morte da Isabela Nardoni, tragédia terrível, que a mãe dela carregou a dor gigantesca nos ombros. Ontem eu tive na Rede TV e a mãe da Isabela estava lá, inclusive. Ele nega e ele tenta trazer algumas versões de que a casa foi invadida por outras pessoas que teriam matado a filha dele, o que é muito difícil de acreditar. Ele se apega a alguns pontos, por exemplo, a imprensa também especializada fala muito disso, não é só o Nardoni. Havia marcas de sapatos, de tênis no muro do prédio, na parte de dentro, surgiram aquelas marcas da noite do crime. Tinha um galpão atrás do prédio que havia sido invadido também na noite do crime. E um policial que participou das investigações, que era acusado de pedofilia, que se matou. Também não tem relação com a morte da Isabela, mas ele traz esses elementos e afirma que a polícia abriu mão de investigar essas linhas de investigação. E ele tenta trazer isso como dúvida para a investigação geral, que gerou a condenação dele. Eu não acredito, mas realmente a polícia não investigou esses pontos. Eu acho que não ia mudar nada. Mas se a polícia investiga, não ia deixar dúvida nenhuma que a imprensa especializada levanta até hoje. Não dizendo que ele é inocente, que a Jatobá é inocente, não é nada disso. Mas ficaram essas lacunas. Sim. O Nardoni também me procurou certa vez e trouxe um laudo que a família dele encomendou de peritos